boa noite, devido ao horário, todos já estão silenciados, tá? Essa cara de feliz é que você entrou no Instagram. Essa cara de feliz é porque no meu telefone tem um horário e no computador tem outro. São 7h29, 19h29. 19h29. Ok. Meu telefone tá um pouquinho atrasado. Tá, já tô te vendo aqui no Instagram. Tá ótimo. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Desculpem eu não ter cumprimentado nem interagido com ninguém antes, porque as coisas hoje ficaram um pouquinho complicadas aqui para mim no princípio, mas estamos inteiros, presentes de corpo e alma e muito felizes por estarmos iniciando essa live da noite de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Que as bênçãos do Senhor encham de paz e de luz os nossos caminhos, os nossos lares. Que saibamos encontrar os segredos da felicidade no amor e na nossa consciência redimida. Que possamos esquecer as coisas do passado que nos entristecem, as coisas do presente que nos preocupam, as coisas do futuro que nos angustiam, e que consigamos seguir em frente com os nossos desafios, com coragem, com humildade e com confiança inabalável no nosso Pai e Criador. Que Deus ilumine com a compreensão de que estamos todos irmanados pelas mesmas fraquezas, pelas mesmas quedas, todos nós a caminho da redenção suprema, que mesmo que demore séculos, um dia nós vamos alcançar. Na certeza de que o Espírito Célia Lúcius nos alcança a todos neste momento, em que estamos buscando, conforme nos disse Emmanuel, a essência dos ensinamentos que a sua vida nos trouxe quando ela passou aqui pela Terra. Então é na certeza das bênçãos que ela derrama sobre todos nós agora, sobre todos os nossos familiares, é que nós iniciamos as nossas reflexões da noite de hoje, que assim seja. É muito interessante a gente conhecer a vida das pessoas que realmente passaram aqui pela Terra, deixando um rastro de luz. As personagens luminosas da obra 50 anos depois são estímulos espirituais para nos conduzir para essas verdades sublimes e consoladoras que vão acabar nos libertando. Nos libertando de quê? Nos libertando da nossa ignorância, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas dificuldades. Porque as verdades sublimes que essas personalidades iluminadas da obra 50 anos depois, as verdades que elas nos trazem, é que vão sim nos libertar. Porque à medida que nós vamos observando os martírios morais pelos quais essas personalidades passaram e observando como que essas pessoas, esses espíritos daquela época, encararam as suas
dificuldades com profunda fé. E aí, quando a gente vê a fé com que elas lidaram com as situações de limite, de dor e sofrimento, a gente experimenta um consolo suave. A gente renova as próprias esperanças em Jesus Cristo e em Deus. Porque quando a gente vê a profunda fé e confiança que essas pessoas tinham em Jesus Cristo, nós também somos cristãos e nós também estamos querendo aprender com essas pessoas. Então, quando a gente observa a coragem moral com que elas enfrentaram as próprias dificuldades, nós chegamos à conclusão que nós também vamos conseguir vencer todas as nossas dificuldades. Como Emmanuel disse, à medida que a gente buscasse entender os ensinamentos que Célia Lúcius deixou do plano espiritual, ela derramaria no nosso coração bálsamos de consolo e de esperanças sublimes. Então é um único livro de Emmanuel, que Emmanuel supervisionou, história que Emmanuel contou, que traz essa promessa, né? Essa promessa. É muito interessante a gente observar isso, porque eu nunca havia atentado para esta promessa implícita para os leitores de 50 anos depois. E aí eu sou obrigada, mais do que nunca, a parafrasear Heráclito, aquele filósofo que viveu 540 anos mais ou menos antes de Cristo. Ele nasceu na cidade de Éfeso, que era uma colônia grega, né? Ali daquela região de Éfeso, atual Turquia. E ele foi um filósofo muito importante. Ele, naquela época, já 500 anos antes de Cristo, ele escreveu com muita profundidade sobre ciência, sobre teologia, sobre as relações humanas. Então ele foi um filósofo assim, à frente do seu tempo e com uma genialidade extraordinária. E foi Heráclito que disse que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas. E o próprio ser que entrou também já se modificou. Olha a profundidade deste pensamento. Nós vamos nos transformando, e assim que eu posso parafrasear o Heráclito dizendo que ninguém lê o mesmo livro 2 vezes, porque quando você mergulha de novo numa história de um espírito com esta luminosidade, e você que já passou por uma série de dificuldades nessa vida, você volta e mergulha de novo no sofrimento dos personagens, e você vai captando nuances que você não havia nem sonhado em captar. Então ninguém lê o mesmo livro 2 vezes, porque você não é mais o mesmo e nem o livro. Então hoje, para que nós todos, necessitados que somos de força, de coragem, de fé, de discernimento, de luz, nós com todas as nossas necessidades, como mendigos, né, batendo as portas do céu, que nós vamos neste momento começar a refletir alguns ensinamentos que trazem nos 50 anos depois. Vamos falar hoje de uma personagem chamada Cláudia Sabina. Essa personagem foi um espírito lá naquela época muito equivocado. E ela tem um romance, né? Tem um romance com o Elvídio na mocidade. E daquele romance nasce um filho bastardo. Problema complicadíssimo naquela época para se esconder
que isso tinha acontecido. Então, e ela amava esse Ovídio por sempre, sempre. Quando ele se casa, ela tem na esposa dele uma pessoa a quem ela elegeu como rival dela. Como rival dela. E essa rival dela era a mãe da Célia. E a Cláudia Sabina vai a uma feiticeira. E agora eu sei que este é um tema que interessa para um monte de gente. Ela procura uma vidente. E todas as vezes que alguém procura uma vidente, e tem muito mais gente fazendo isso do que nós imaginamos, pessoas procuram uma vidente pedindo força, pedindo solução de problemas, e ela procura essa feiticeira. E a feiticeira, muitas de hoje em dia, elas não têm nenhuma força, nenhuma vidência, elas vão jogando ali com as próprias informações que o consulente passa. Na aflição a pessoa não percebe que está passando informações e ela vai jogando com aquelas informações. É o mesmo método dos sequestradores que ligam e falam que está com o filho da gente no telefone e a gente começa, a gente dá informações sem nem perceber, é o mesmo jeito. Então a Cláudia Sabina procura uma feiticeira mesmo. E a feiticeira que tinha uma vidência diz a ela assim: olha, abandone esse projeto de prejudicar a sua rival, porque a sua rival está sendo iluminada pela aura de um anjo que vive junto dela. A rival era a mãe da Célia Lúcius. Estavam todas encarnadas ainda. Então a feiticeira fala com ela: ó, sua rival está protegida pela aura de um anjo que vive junto dela. Olha que coisa forte, gente. Quando você vive perto de uma pessoa iluminada, a aura daquela pessoa te protege. Olha que coisa incrível. E a feiticeira fala com ela: nós precisamos de muito cuidado. Essa criatura celeste, que era a Célia Lúcius, pode defender a sua rival de todos. Agora prestem bem atenção. Essa criatura celeste pode defender a sua rival de todos os sofrimentos estranhos ao seu destino. E nós corremos o risco de perder nosso esforço, porque um anjo vai poder amparar todos os golpes do mal. E agora continuemos tentando entender. O anjo pode amparar todos os golpes do mal, visto não existir no caminho da sua rival um sofrimento. E a vidente ainda explica, um sofrimento como a gente entende que seja sofrimento. Porque nós entendemos, eu abro um parênteses, que às vezes o sofrimento não é propriamente só um sofrimento, é uma necessidade da alma, é um aprendizado, é uma prova, é um resgate. Então ela diz, nós corremos o risco de perder o nosso esforço porque o anjo pode amparar, visto que não existe nenhum sofrimento para esta mulher, para esta sua rival. E a feiticeira ainda explica, enquanto a inquietação e a dor atinge almas vulgares, o espírito que se redimiu realizou em si a edificação da fé que o liga a Deus, nada pega. Para esses corações imaculados, e imaculado é aquele espírito que está buscando a própria edificação, a própria pureza, né? Para esses corações imaculados, a terra, quer dizer, a maldade humana, não pode engendrar o tormento ou o desespero. Eu não sei se eu estou explicando direito, porque eu achei a coisa mais incrível do mundo encontrar aqui uma resposta para uma tanto de perguntas que as pessoas me fazem.
Algum tempo atrás, alguém até me pediu uma palestra sobre feitiço, se feitiço pega ou não, como é que se faz para livrar de um feitiço, e etc e tal. E é sobre isso que a gente vai falar na outra metade da nossa live de hoje, sobre a magia. Por quê? Primeiro, o que a vidente falou com a Cláudia Sabina? Olha, não adianta. Você vai trabalhar para atingir uma pessoa com uma maldade e na ficha kármica dessa pessoa não cabe esta maldade. É isso que ela está dizendo. Eu vou dar um exemplo só para dar uma ilustrada melhor, para ver se nós conseguimos compreender bem essa questão. Eu venho para a Terra com a programação de passar por determinado sofrimento. Sofrimento, por exemplo, de sofrer um acidente e nunca mais andar, ficar paraplégica. Então eu venho com este sofrimento no meu destino. E o destino, entre aspas, seria a minha programação reencarnatória. Aí uma pessoa vem e faz um feitiço para mim, para que eu nunca mais ande. E esse feitiço me atinge porque na minha ficha kármica existe aquele sofrimento. No caso em questão da personagem, não existia o sofrimento que a Cláudia Sabina queria impor à rival, não existia aquele tipo de sofrimento que ela queria impor no destino daquela pessoa. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direito. E se eu não conseguir, por favor, faça uma pergunta pelo meu WhatsApp que eu tento explicar melhor. Podemos resumir essa questão dizendo que só pega o feitiço que a ficha kármica comportar, permitir. Uma vez a gente acabou a reunião lá no Luiz Gonzaga e eu estava na livraria, já tinha acabado a palestra e tal, e uma moça chegou para mim querendo conversar. Ela estava com o corpo cheio de vergões vermelhos, manchas avermelhadas no corpo. E me falou assim, olha, eu estou aqui sob o efeito de um feitiço, olha aqui minha pele. Aqui desmancha feitiço? Eu pensei, meu Deus do céu. Aqui desmancha feitiço? Eu falei, o que está acontecendo com você? Ela falou, ó, eu cometi um erro muito grande porque eu destruí um casamento. Eu destruí um casamento e eu me engravidei do meu amante. E quando eu estava no 8º mês de gravidez, a esposa dele fez um feitiço e matou o meu filhinho. O meu filhinho nasceu morto. E agora eu recebi um recado dela que ela matou o meu filhinho e que agora vai ser a minha vez. Então, eu rezei ali com essa moça para que nós pudéssemos esclarecer aquela situação. E eu disse a ela que a cidade é pequena, que Pedro Leopoldo é uma cidade pequena, que o neném dela estava planejado, estava protegido por Deus, e se aquele neném foi embora é porque não era mesmo para ele ter ficado, e que essa mulher fica sabendo que ela perde o neném e faz e pega a autoria do crime e a convence, né? Matei seu filho, sou forte, agora vou matar você também. E ela já começava a sentir ali na pele as erupções. E eu fui conversando com ela, a gente foi rezando e tal, e eu explicando para ela que a misericórdia divina não permite, que se ela tinha consciência de culpa por ter destruído um casamento,
que ela pedisse a Deus perdão, pedisse a Deus um tempo para consertar todo o mal que ela havia feito, se é que ela havia feito a alguém, mas que ela soubesse que ninguém entra num coração que está ocupado, que se ela entrou no coração daquela pessoa é porque ele já estava desocupado. Me perdoem essa opinião que eu dei para aquele momento, nem sempre isso funciona desse jeito, mas foi a opinião que eu dei naquele momento. Querida, ninguém entra num coração que está ocupado. Se ele amasse ainda a esposa, ele não teria cedido, não teria interessado por você. Então deixa essa questão para resolver depois e pensa o seguinte: o seu filho era filho de Deus. Ela não tinha poderes para destruir aquela vida. Ela aproveitou para te fazer medo. Você não precisa se preocupar, porque ela não vai conseguir acabar com sua vida, porque isso aí, o que está fazendo com você é você mesma, é o seu medo, é o seu remorso e a sua culpa. E continuei conversando com ela, e eu preciso de dizer que não tenho vidência, não tenho vidência nenhuma, mediunidade ostensiva nenhuma, mas quando um caso chega assim complicado perto de mim, eu peço a inspiração ao anjo de guarda da pessoa e funciona mais ou menos. E eu fui conversando com a moça, tranquilizando a moça, dizendo com a moça que eu não ia julgar se ela traiu ou não traiu, se ela estava errada ou não estava, mas eu só ia explicar para ela o que eu achava de tudo aquilo. No final da conversa, ela já não tinha nenhuma mancha mais vermelha no corpo. Então era realmente sugestão da própria mente. O medo mata. Então no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e no livro Libertação, de André Luiz, e nas questões 551 e seguintes do Livro dos Espíritos, nós temos várias colocações sobre magia. Então a magia, antigamente, era a grande ciência sagrada dos magos. Magia vem de magos. E magos significa homem sábio. Olha que interessante. Então a magia é uma forma de ocultismo que estuda os segredos da natureza e a relação da natureza com as pessoas. Então existem os magos. Em linguagem moderna, os magos podem ser chamados de magnetizadores, magos, magnetizador, vocês estão vendo que é o mesmo prefixo. Pode ser o benzedor na linguagem popular, o feiticeiro, o curandeiro, o vidente. Tudo isso aí são pessoas que trazem, sim, uma habilidade sobrenatural de afetar a matéria e a energia. E essas pessoas podem afetar a matéria e a energia numa variedade de métodos, através de feitiços, de encantamentos, de rituais, de poções e outras formas de atuação, né, que podem acabar por alterar a realidade. Então, a gente não sabe se a pessoa nasce com este dom sobrenatural ou se pode ser apreendido. Apreendido. O meu bisavô, Floriano, vivia na região de Esmeraldas, para cá, e ele tinha um poder magnetizador, algo extraordinário. As histórias dele são lendárias, e os fazendeiros antigos de Pedro Leopoldo todos lembravam dele e do filho dele, o meu avô Gervásio, que era um benzedor também, quando eu lembro das coisas que meu avô fazia, como o grande magnetizador que foi, parece que é lenda, e eu não vou poder ficar aqui hoje contando essas histórias que são conhecidas por muitas pessoas da cidade. O certo é que eu estou contando isso porque o meu bisavô disse para o meu pai: Lico,
cresce que eu vou te ensinar a usar a força da natureza, porque seu pai não aprendeu direito. Mas quando meu bisavô morreu, meu pai tinha 9 anos. E um dia, meu pai e o primo dele foram aplicar um passe na esposa do primo, que estava com a questão ali de mediunidade, de dor de cabeça. E o meu pai, logo no princípio da doutrina, lá, estende as mãos, junto com o primo, todos dois parentes ali desses grandes magos, né? Gervásio e Floriano. E quando meu pai estende as mãos para aplicar o passe na esposa do primo, as portas começam a bater, janelas bater. Era uma casa muito simples, daquelas prateleiras de cozinha que não tinham armário, era só a prateleira e as panelas na prateleira. Começou a voar panela para todo lado, vasilhas. E meu pai ficou muito assustado, parou aquele passo e fez uma prece. E quando voltou para casa, na segunda-feira, encontra com Chico Xavier no serviço e fala: Chico, olha o que aconteceu, isso, isso e isso. Chico falou: Nolico, você tem um poder magnetizador, você nunca vai poder aplicar passes. Por que meu pai não poderia usar aquela força, se é que tinha? Não sei. O certo, eu estou contando a história do jeito que foi. E o meu pai, então, não aplicava passes, porque o Chico tinha dito que ele soltaria uma força tão grande que ele não saberia controlar. Durmam com esse barulho. O certo é que a magia branca, tradicionalmente, ela faz referência ao uso de poderes sobrenaturais para os fins bons, para os fins altruístas. E a magia negra é a mesma força, só que o uso de forças sobrenaturais para os propósitos de egoísmo e de maldades. Então vejam, agora a magia verbal, e essa nós todos somos um pouco magos. A magia verbal. Olha o que João escreveu. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então imaginem, o verbo materializa o pensamento de Deus na criação do universo. Então aí era a magia divina criando o mundo, o pensamento divino criando o mundo. Um poder oculto extraordinário, que dá para a gente ter uma noção do poderzinho oculto que cada um de nós traz no próprio pensamento, nas próprias palavras. Há milhares de anos, o homem tem observado e utilizado essas forças ocultas, sendo a sua forma de aplicação e compreensão o resultado do próprio progresso nosso enquanto humanidade ao longo dos milênios. E até hoje, todo mundo pode fazer as suas escolhas e optar por sintonizar as próprias forças com o divino ou com o diabólico. Todos nós temos uma força mental e a gente pode fazer a escolha de como que a gente quer utilizar essa força. Se é pelo lado de fazer o bem ou pelo lado de causar prejuízo. De qualquer forma, aquele que abusa não vai ficar sem receber o retorno centuplicado. Bem como aquele que escolheu o caminho da luz e vai oferecer a sua luz, a sua força, a sua fé e a sua coragem. É o que a gente faz assim, oferecendo vibrações e preces, né? Nós nos reunimos e oferecemos a força da nossa vontade de ajudar. Não posso falar a força do nosso amor, porque ela ainda é muito frágil. A nossa vontade de ajudar a quem sofre. Então, nas quintas-feiras, nós nos reunimos, tentando usar essa força em favor das pessoas que nos pedem ajudas.
todos nós temos essa magia mental. Todos nós podemos emitir, podemos mandar de nós uma energia que sai do próprio pensamento. E essa energia que sai do nosso próprio pensamento faz em torno de nós o nosso ambiente psíquico, que nos é característico, que nos é particular. Então, a nossa mente, ela é um núcleo de forças inteligentes e ela gera uma energia, ela gera um plasma que exterioriza de nós incessantemente, de acordo com a nossa vontade. Olha a seriedade do que nós estamos falando. A nossa mente solta uma energia constantemente, de acordo com os nossos desejos, de acordo com os nossos sentimentos. A gente tem que entender o grande poder que possui a mente humana, porque o pensamento é uma força atuante. E a mente está no centro de qualquer processo de magia, seja qual for a forma empregada. Então, a gente vai ser levado a pensar que o pensamento é essa força vigorosa, mesmo quando lançado a esmo, essa carga que a gente lança, ela pode ser destrutiva ou pode ser criadora, dependendo da nossa vontade, dependendo do que a gente quer fazer. Então, a magia mental, ela pode ser terrivelmente prejudicial e maravilhosamente construtiva. Nós temos que estar muito conscientes da força do nosso pensamento, porque quando a gente joga um pensamento no universo, mesmo inconscientemente, nós estamos projetando determinado tipo de força e esse pensamento vai acabar alcançando aquelas pessoas a quem o nosso pensamento foi dirigido, tanto para o bem quanto para o mal. Pensar mal dos outros. A gente às vezes pensa mal de alguém e essa pessoa vai a um vidente e o vidente diz assim: nossa, você está com uma energia péssima. Alguém fez um feitiço para você. Aí a pessoa pergunta para o vidente: quem que foi? Uai, eu estou vendo aqui, é uma pessoa assim, 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 e descreve alguém do seu relacionamento. E você fala: puxa, eu nunca imaginei que aquela pessoa fosse capaz de procurar forças desse tipo, e procurar um feiticeiro para me prejudicar. Não, essa pessoa não procurou ninguém nem nada. Ela apenas te odiou, ela apenas te detestou, ela apenas te invejou, ela apenas te desejou o mal. E aí vai, e aí vai. O processo, apesar de sutil, é um processo físico. E essa força mental positiva que os magos possuem, vem assim de um treinamento muito forte, de milênios, de milênios. Muitos feiticeiros hoje, magnetizadores de hoje, são os grandes magos iniciados lá no Egito, na Índia, na Caldeia, nos séculos passados. E é tão engraçado que, às vezes, essas pessoas aprendem o magnetismo, aprendem a trabalhar com essas forças e renascem depois com aquela vontade de ainda ter o mesmo poder. E nós tivemos aqui no Luiz Gonzaga uma pessoa que apareceu certa vez querendo trabalhar na mediunidade, e a gente muito criteriosa para olhar tudo aquilo ali, e eu observava aquela mediunidade muito de perto, a ponto de poder avaliar com alguns companheiros que ali estava um caso de uma mediunidade muito equivocada, e essa pessoa achava que tinha poderes maravilhosos de vidência, de cura, e ela queria
e ela queria ter acesso aos consulentes que iam tomar um passe para fazer aquelas revelações exaltadas, aquelas revelações espalhafatosas, e eu ali pisando em ovos, né, para saber como é que eu lidava com aquela situação, e eu consultei a espiritualidade amiga que nos assistia na época, e um dos espíritos me revelou que aquela pessoa que estava ali, em séculos passados, ela tinha sido uma grande maga, e era uma grande feiticeira, e ela tinha se comprometido muito com a magia negra. E que nessa reencarnação, ela renasceu sem nenhum poder de magnetizar, sem nenhum poder de conseguir aplicar um passe. Nenhum poder. Mas ela tinha tanta saudade do tempo que ela tinha poder, que ela ficava ali tentando trabalhar, e os magos, olha a complicação, os magos ligados a ela, naquela época do passado, continuavam querendo trabalhar na Terra através dela, mas não era permitido porque eles eram muito equivocados, porque se eles não gostassem de alguém, coitado dessa pessoa. E elas já havia destruído um trabalho lindo de uma outra casa espírita. E aí a gente foi cerceando, até essa pessoa não achar condições, né, para fazer aquilo que queria, e graças a Deus seguiu o seu caminho e hoje não frequenta centro nenhum, porque todos os lugares que ela passou foi dessa mesma forma. E hoje, graças a Deus, ela faz o culto do evangelho em casa, sem manifestação mediúnica, e estuda para aprender como que trabalha. É uma força, né? O magnetismo é uma força que para mexer com ela tem que saber mesmo. Um outro magnetizador, esse era mago, era mago e morava na cidade, e a esposa dele falou: olha, fulano tá entrando em depressão, você não tem uma tarefa para ele fazer aí no Luiz Gonzaga? Eu falei: vamos ver qual é o perfil, o que ele quer fazer, manda ele aqui pra gente conversar. Claro que tem. E aí ele veio dizendo que ele queria montar um curso de magnetismo. E veio com base em Kardec, em André Luiz e tudo mais, e eu sabia o que ele estava me mostrando, porque Kardec não teve muito tempo de dedicar ao magnetismo propriamente dito. Então eu não queria tolher aquele trabalho, mas também eu não podia deixar ele abrir um curso no Luiz Gonzaga, sob a tutela do Luiz Gonzaga, né? Eu estava sem saber, me aconselhei de novo com a espiritualidade. E o mesmo espírito que me disse daquela moça, ele falou comigo assim: pode autorizar o curso dele, mas vai ser assim, 1 hora por semana e meia hora de evangelho e meia hora de magnetismo. Aí quando eu propus, ele não quis. Ele não quis saber de evangelho. E eu falei com ele que sem a base do evangelho eu não poderia autorizar. Aí ele se foi. E ele era capaz de magia de impressionar os familiares, né? Então, isso é uma força que existe, e a feiticeira disse a Cláudia Sabina que ela procurava uma maldade para atingir a rival, né? A Alba Lucínia, e ela falava: se você quer castigar alguém, não castiga com a morte do corpo físico, não, igual ela queria matar a rival. Mas não estava na época da rival morrer, então nenhum feitiço mataria, né? Era assim: não tenta matar o corpo não, porque a vida continua. Tenta flagelar a alma dela. Tenta fazê-la sofrer. A pior pena que pode se aplicar a um inimigo, a feiticeira disse a Cláudia Sabina, não é que impõe o sepulcro, é que deixa a pessoa fora do sepulcro em plena vida.
em plena vida. É um sofrimento capaz de causar sofrimentos morais, porque morte não é castigo. Então é isso que eu trouxe para hoje. Não fiquem impressionados com o tema. Sugerimos, então, novas pesquisas de vocês na questão 551 e seguintes. As pessoas têm mania de abrir o evangelho e deixar o evangelho aberto na casa e pensa que o evangelho aberto protege o ambiente. É um talismã, como se fosse um talismã. E talismã sozinho não protege nada. O que protege é o pensamento que aquele talismã sugere. É a força do pensamento que atua. Então, quanto mais estudamos sobre essas ciências ocultas, sobre o magnetismo, sobre a força da mente, menos supersticiosos nós seremos, menos medrosos nós seremos, mais confiantes em Deus cada vez mais. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare. Se vocês ficaram com dúvidas, por favor, coloquem no meu WhatsApp as perguntas e vamos em frente. Que Jesus nos abençoe, que Célia Lúcius abençoe a casa de cada um de vocês. Adriana, vamos ver se a gente localiza a Marta aí. Rosicléia já está entrando, beleza. Já posso fazer a prece? Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, nós os agradecemos, Pai, por tudo que recebemos neste momento. Rogamos o teu carinho, o teu amor para com todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Que a tua paz, Jesus, o teu carinho, continue em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa compreensão. Nosso Pai, que está no céu e em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria, seja feita a sua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje, Senhor, o perdão para nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que ainda reside em nós mesmos, porque somente em Ti, Pai, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre que assim seja. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo e por todas as oportunidades recebidas de vós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê sempre essa oportunidade de assistir essa prece em todas as quarta-feiras. Jesus, nosso Mestre de infinito amor e bondade, obrigado por tudo. Obrigado, Jesus. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê sempre essa oportunidade de estar aqui nesse momento. Uma boa noite a todos. Boa noite. Assim seja. Boa noite, Marta. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Tô saindo. Boa noite.